Vamos lá, quarto bloco da aula de hoje. Nós fechamos o terceiro bloco falando da revogação do livramento condicional, artigo 87, fechamos. E vamos agora para o artigo 88, que fala dos efeitos da revogação. Tá? E é importante falar dos efeitos porque toda revogação gera consequências. Tá? Porque trata-se de uma quebra de confiança do Estado punitivo com o infrator. Perante isso, ele vai sofrer consequências de obstruções e inclusive de possíveis concessões novamente de benefícios. Bom, então o artigo 88, ele tem a redação de seguinte afirmação. Revogado o livramento não poderá ser novamente concedido e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele beneficiado. Não se desconta na pena o tempo que esteve solto ou condenado. Ou seja, o tempo que o camarada teve solto não se desconta da pena se for revogado. Olha o prejuízo. Tá? Bom, então comentando o que tem que ser comentado. O réu condenado por crime cometido, quando o crime é cometido durante a vigência do livramento, vai fazer com que ele não tenha mais acesso ao livramento condicional. Importante isso, ele perde esse direito. E o tempo que ele ficou em liberdade condicional vai ser automaticamente desprezado para fins de cumprimento do restante da pena. Ele vai perder esse prazo que, em não sendo revogado, aquele prazo contaria para a finalização da pena. Se ele tiver o benefício revogado, ele perde esse prazo que ele ficou solto. Não vai contar com pena cumprida. Tá? Porque ele perdeu porque ele descumpriu condições impostas a ele. Tá? Por penas de contravenção, pena de multa, enfim. Tá? Vai fazer com que ele perca os direitos futuros. Em acontecendo essa revogação, nós podemos também partir para a interpretação do artigo 89, que aborda a extinção do livramento. Tá? Qual é a redação do artigo 89? O juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado, por crime cometido na vigência do livramento. Ou seja, enquanto o juiz não vai poder declarar extinta a pena dele. Tá? Enquanto não tiver uma sentença por outro crime que ele cometeu durante o... Porque o que acontece? Quando ele tiver um outro crime durante a vigência e tiver sentença efetivada, nós vamos efetivar a recálculo do livramento, tá? Do tempo. Quando não tiver ainda uma sentença, ele não pode dar extinta aquela primeira pena, como cumprida a sua dívida com a sociedade. Ele tem que esperar que saia essa sentença aqui do crime que ele cometeu durante a vigência do livramento condicional. Então, conforme o artigo 90 complementa, se até o seu término do livramento não é revogado, considera-se extinta a pena proibida de liberdade. Então, conforme o 89, se ele tiver uma condenação dentro do período de cumprimento do livramento condicional e não tiver sentença final transitada, ele não poderá ter extinta a pena efetiva. Considera-se ela ainda como possível para somatório. E o artigo 90 nos traz a possibilidade da configuração do término da dívida dele com a sociedade. Se ele tinha condenado a 12 anos, cumpriu 5, tem 7 anos de livramento condicional, cumpriu 7 anos dentro das regras, legal, bom cidadão, blá, 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 não vai ter o seu livramento condicional revogado, ele vai ter, ao término do período, os 7 anos, vai ter considerado a sua pena extinta, a pena privativa de liberdade extinta, tá? Aguardando o período de reabilitação que nós vamos ver na sequência. Tá? Então, existe, conforme o artigo 91, além dessa questão de revogação, de extinção, alguns efeitos principais da condenação. Uma condenação é efeito que ele vai preso. Não, tudo bem. Mas a condenação faz com que ele também se apresente alguns efeitos necessários. Tá? Estão implícitos em incisos e alíneas. E eu vou falar com vocês brevemente sobre ela. O inciso primeiro diz o seguinte: um dos efeitos da condenação: tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. A obrigação ele tem que indenizar de acordo com o dano que ele causou. Tá? A perda em favor da União, tá? De direitos lesados a terceiros, tá? De instrumento do crime, de produtos oriundos do crime, etc, etc. Tá? O parágrafo 1º do artigo 91 diz o seguinte: poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando esse não for encontrado. Se ele tem produtos do crime estimados em valor tal e eles não se encontram mais, e o réu e aí o infrator o criminoso tem bens em seu nome, pode ser decretada a perda desses bens e valores para reparar o dano mal que ele causou.
Tá? Essa é uma observação importante. Pode ser também efeito da condenação a perda de cargo ou função pública, tá? Dependendo da situação efetivada. Isso é importante que eu queria dizer. Pessoal, com relação ao livramento condicional, é isso. Tá? Eu quero comentar com vocês brevemente sobre a questão da reabilitação. A reabilitação que inicia a abordagem no artigo 93 do Código Penal. Ela se estende do 93 até o 95. Tá? A reabilitação ela se estende, ela alcança quaisquer penas aplicadas, em definitivo. Tá? Ela assegura ao condenado o sigilo dos registros sobre o processo de condenação efetivo. O artigo 93, ele tem a redação confirmando que quaisquer sentença em definitivo, a reabilitação ela será garantida ao apenado. Tá? E o parágrafo 1 diz o seguinte: a reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previsto no artigo 92, que falamos antes, tá? Vedada a situação anterior. Aqueles do artigo 92, inciso 1º e 2º que nós falamos anteriormente. Tá? Então, a meta da reabilitação é garantir o sigilo dos registros, tá? quando necessário, para que se efetive o direito do condenado em si a manter os dados, assim, quando juridicamente for decidido, resguardados. Tá? Mas o que nós estamos falando de prazo? Tá? A reabilitação, pessoal, para vocês lembrarem, ou lembrarem do que nós estamos falando, é a situação em que o cidadão volta a ser considerado um cidadão com a dívida quitada na sociedade. Não é automaticamente que ele cumpriu a pena. Ele estava no livramento condicionado. 12 anos de pena, cumpriu 5, cumpriu os outros 7, não teve o livramento condicional revogado, ele está livre da sociedade. Não. Existe o período de prova, que nós falamos antes. Tá? Então, o período de prova vai ser o período que vai se efetivar para ver se ele provou efetivamente que está reabilitado. Tá? Então, dentro do próprio artigo 93, tem configurado essa questão do período. Tá? Então, a reabilitação efetiva pode ser pedida 2 anos após a extinção da pena. Tá? Incluindo nesse período o sursis, o livramento condicional, se não forem revogados. Então, passou os 2 anos, ele pode pedir efetivamente a sua reabilitação perante a sociedade e a justiça. Tá? E eu trago um exemplo para vocês aqui. Exemplo, o condenado é uma pena de 2 anos. Fim do sursis sem revogação, o juiz declara extinta a pena. Tá? Pessoal, o sentenciado, ele pode pedir, nesse caso que eu citei, pedir a reabilitação imediata. Tá? Mas, no contraponto, se ele não receber o sursis, a suspensão condicional da pena, e cumprir 1 ano de reclusão do regime, somente poderá pedir a reabilitação após 2 anos de extinção da pena. Tá? Então ele vai cumprir a pena de 2 anos, se não teve acesso, porque não tinha condições para isso, ele vai esperar 2 anos para poder ser considerado um cidadão reabilitado perante a sociedade. Tá bom? A reabilitação poderá ser requerida a qualquer tempo. Tá? Se for negada, ele pediu antes do prazo, foi negada. Ele só poderá pedir novamente se houver se surgirem novos elementos. Não por simples birra. Não, vou pedir até eles dar. Não. Se não tiver novos elementos, surgimento de novos elementos vai ser deferido de pronto toda a vez. Tá? Pessoal, a grosso modo, o artigo 95, tá, fala da reabilitação ser revogada de ofício pelo Ministério Público. Tá? Se o reabilitado, no caso, for condenado como reincidente com decisão definitiva. Se ele for condenado novamente com reincidência por sentença definitiva, o MP de pronto vai revogar a reabilitação. Ele desfaz o que está feito. Tá? Esse é o comentário superficial sobre a reabilitação. É mais intrínseco no intuito de vocês saberem que é o período que pode existir, que tem um período estipulado, para que o cidadão prove que não vai voltar a delinquir, tá? E que se eles cumprirem esse período automaticamente, sem ter tido revogado nenhum benefício que tenha sido concedido, ele pode pedir imediatamente a situação de reabilitado perante a sociedade e a justiça. Tá bom? E para fechar a aula de hoje, eu vou trazer para vocês uma finalização
específica aqui falando do que nós vamos falar também na nossa videoconferência, lembrando a vocês do artigo 109 do nosso Código da Prescrição, lembrando que a prescrição é a perda do direito, do dever e da obrigação de punir e fiscalizar do Estado com relação às imputações criminais. Tá? E o artigo 109 ele traz para a gente lembrar, apenas essa referência novamente, dos períodos de cálculo da prescrição. Como diz no artigo, a prescrição antes de transitar julgar a sentença final, ela se apresenta quando o crime for condenado a pena superior a 12 anos, a prescrição é 20 anos. Quando a pena for superior a 8 anos, é 16 anos. Quando for a pena superior a 4, é de 12 anos. Quando for superior a 2, não é da 4, é 8 anos. Quando for igual a 1, não superior a 2, é 4 anos. E quando a pena for no máximo de 1 ano, a prescrição se efetivará em 3 anos. Só para fechar o conteúdo. Tá, pessoal? Nosso conteúdo dessa aula revisional era isso. Tá? Na próxima semana teremos a nossa prova final, prova decisiva para a configuração final do nosso semestre. Espero que tenham todos conseguido aproveitar um pouco esse remember aqui de conteúdo. Fico à disposição dos canais de comunicação. Um grande abraço a todos, fiquem todos bem. Até semana que vem.